Assim, Agostinho substituiu o mundo das ideias pela consciência divina, ou seja, os modelos prototípicos das coisas existem sim, mas enquanto ideias divinas, enquanto pensadas por Deus. Aliás, é Ele que cria as coisas de acordo com esses modelos que pensa. Ademais, as almas são também criadas por Deus na hora de nossa concepção. Elas não pré-existiam como pensava Platão. Igualmente, Santo Agostinho descarta as reencarnações, ficando assim de acordo com a doutrina cristã. Em consequência disso, quando conhecemos a essência da árvore, por exemplo, não é a contemplação das ideias que chegamos, mas sim a consciência divina que nos ilumina. Deus nos permite aceder às suas ideias, nós compartilhamos delas. Do mesmo modo, agir moralmente pois agir de acordo com as ideias divinas é cumprir a vontade de Deus, que Ele nos revela não só pelas Escrituras, mas também pela iluminação direta que ocorre na reflexão filosófica. Aristóteles, no entanto, vai discordar de Platão e apresenta uma outra teoria para explicar o conhecimento. Essa teoria pode ser considerada como um realismo naturalista, ou seja, a essência se encontra nas próprias coisas naturais. Não há nenhum mundo de ideias separado, as coisas existem neste próprio mundo natural. Platão confundiu, na sua opinião, as características de nossos conceitos com as próprias coisas, atribuindo assim às ideias uma realidade que elas não possuem. Aristóteles possuía um espírito experimental, achava que só podemos partir do mundo objetivo e é esse mundo que deve ser conhecido. Só que ele enfrentava também o problema da mudança e do movimento. Como é que as coisas mudam e ao mesmo tempo permanecem idênticas a si mesmas? Já que os seres têm sua essência em si mesmos, existem por conta própria e não por participação, como pensava Platão. Eles subsistem por si mesmos, eles devem ser considerados substâncias, ou seja, o sujeito, o suporte dos atributos, qualidades e acidentes. Agora, essa substância e substrato é, por sua vez, constituído de dois coprincípios, a matéria-prima e a forma específica. A forma específica é o princípio que define a essência mesma da coisa. A matéria-prima é o aspecto passivo do substrato que dá concretude à forma. Esses dois princípios não se separam na realidade. A substância é unitariamente matéria e forma. Quando ela deixa de existir, os coprincípios também desaparecem, caso em que ocorra uma mudança substancial. Ao contrário, as mudanças que não afetam a substância são mudanças acidentais que se dão nas qualidades que não existem por si mesmas, mas só na substância. Assim, acidente é aquilo que não existe em si mesmo, depende de um substrato para se ligar, só existe unido a uma substância. A teoria da união dos coprincípios matéria e forma, definida por Aristóteles, é conhecida na filosofia como ilemorfismo. Assim, de acordo com essa teoria ilemorfista, as características essenciais de um ser são definidas pela sua forma específica, mas essa forma específica não preexiste aos seres concretos, ela só existe no ente real e concreto. Só que nós podemos ter dela um conceito universal, mas este é apenas uma abstração de nossa mente, não existe como uma entidade modelo como pensava Platão. Assim, quando se fala do homem, estamos sim afirmando que o homem é um ente concreto que realiza a essência humana, mas esta se realiza nos vários indivíduos humanos. Ela existe neles e não em algum mundo superior. Desse modo, na essência de cada indivíduo estão presentes as características da espécie a que pertence. Sua ação deve, pois, fundar-se nessas características, cada ser tendo um agir adequado à sua essência. Aristóteles introduz ainda duas noções importantes. Há duas situações de existência. É possível existir em ato ou em potência. Existir em ato é estar já realizado concretamente, existir em potência é conter uma possibilidade. O exemplo esclarece bem a intenção de Aristóteles. A árvore existe em potência na semente e em ato na planta real. A criança é criança em ato e adulto em potência. Com essas noções, Aristóteles dá conta das mudanças substantivas. Ocorre que os entes vão constituindo sua própria existência mediante um processo de atualização, de passagem de uma condição de potência a uma situação de ato. É a realização de sua essência. Aliás, a essência em geral é pura potência, ou seja, define uma possibilidade de existir, mas para se tornar ato, ela precisa exatamente existir, ser posta na existência. De qualquer modo, uma vez existindo, em cada ente existe de acordo com as características de sua essência. Existe como uma substância delineada pelas características próprias de sua forma específica. Para Aristóteles, essa teoria é suficiente para dar conta da realidade. Só que cria um problema. Ela não seria compatível com a imortalidade da alma humana, já que, ao morrer, a substância humana se dissolveria, os seus coprincípios se desunindo. Mas como então garantir a sobrevivência da alma à forma específica do ser humano? Aristóteles não esclareceu devidamente a questão, deixando-a numa posição ambígua. Acontecerá com essa metafísica aristotélica o mesmo que aconteceu com o platonismo. Ela também será apropriada pelo cristianismo e passará a servir de base para a teologia. Só que isso ocorrerá apenas no século XIII, com a entrada em cena de Santo Tomás de Aquino.
Santo Tomás de Aquino, teólogo dominicano, retomará praticamente toda a teoria aristotélica, mas a modificará no sentido de assegurar não só a criação do mundo por Deus, como também a imortalidade da alma, posições inquestionáveis para a teologia cristã. Quanto ao primeiro ponto, Santo Tomás dirá que a criação divina é exatamente a responsável pela existência das coisas que existiu apenas potencialmente, enquanto pensamento divino. Portanto, sua criação é uma atualização quanto à sobrevivência da alma humana, no entender de Santo Tomás, deve-se abrir uma exceção no interior da teoria ilemórfica. Trata-se de uma forma específica tão perfeita que ela pode existir como uma verdadeira substância autônoma, sem estar ligada a qualquer matéria. E uma vez criada por Deus, posta no ato de existir e dada sua extrema perfeição, não será mais destrutível a não ser por vontade expressa de seu Criador, o que não é obviamente o caso. De qualquer modo, para o pensamento metafísico, o conhecimento humano se dá porque a razão do homem é capaz de apreender muito naturalmente a essência das coisas, seja por um processo de pura intuição intelectual, como queria Platão, seja por iluminação divina, como acreditava Agostinho, seja ainda por abstração a partir da experiência sensível, como defendia Aristóteles e Santo Tomás. A razão humana, por aceder à essência das coisas, conhecendo-as assim. A razão humana pode aceder à essência das coisas, conhecendo-as assim. Do mesmo modo, a ação humana perfeita é aquela que se desenvolve de acordo com essa essência. O critério da justiça e bondade de nossas ações é a sua conformidade com nossa própria natureza. Um trecho transcrito retirado do Diálogo Fédon, temos uma amostra do estilo do filósofo de filosofar de Platão. Ele adota a forma do diálogo maíltico, sempre Sócrates dialogando com seus discípulos e convivas. Mediante questões adequadamente formuladas e logicamente articuladas, Sócrates vai fazendo com que seus interlocutores verbalizem o que afinal já sabiam. O texto mostra, aliás, a teoria do conhecimento de Platão, a teoria da reminiscência, conhecer é recordar, segundo a qual conhecer é relembrar-se das ideias e essências com as quais nossas almas já conviveram antes de se encarnarem. Tal epistemologia pressupõe a sua teoria do mundo das ideias. As essências existem, eternamente imutáveis, como modelos prototípicos no mundo superior. As coisas concretas são apenas imitações imperfeitas dessas ideias e modelos. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, e até a próxima.